Irmãos, nós vamos, como de costume, até o Senhor em oração, né, para colocar nossas vidas diante de Deus, colocar a sua igreja diante do Senhor, orarmos por nós. Mas, antes disso, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre... Pouco não, é só falar um pouco, mencionar a respeito da letra do hino 113, né? Eu achei o bom amigo. Tem um trecho nesse hino que me incomoda profundamente e que eu espero que a comissão de revisões de hino possa modificar, né? Na última estrofe, o hino diz assim: jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Isso não é o ensino bíblico, né, irmãos? A palavra de Deus não diz que Deus não nos desampara e nem nos abandona se nós formos fiéis e obedientes. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, os hinos do inário, eles não são inspirados por Deus. Têm uma ótima teologia, em geral, mas esse trecho em específico precisa ser urgentemente modificado, ou pelo menos reescrito, porque Deus não nos abandona e nem nos desampara. Mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós somos desobedientes, o Senhor não nos desampara e nem nos abandona. Esse é o Evangelho da Graça. Nós não somos agraciados por Deus porque nós somos obedientes e fiéis. Pelo contrário, o Senhor não pode negar a sua natureza graciosa, bondosa e amorosa, né? Mas depois desse parêntese, nós vamos orar ao Senhor, nos colocar diante de Deus, colocar a igreja diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, pela graça do Senhor, a viver em novidade de vida, não é? Vivermos de fato a vida conforme o Espírito, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós oramos a Ti, Pai, agradecidos, ó Pai, pelo privilégio do culto, da adoração, e pelo privilégio, Pai, que nós temos agora de nos colocar diante de Ti em oração, por meio do Senhor Jesus Cristo, para, ó Deus, nos colocar diante de Ti como igreja, como Teu povo que foi, ó Deus, comprado pelo Teu sangue. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos chamou para viver em novidade de vida, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor Deus, graça para de fato caminharmos dessa forma. A verdade é que nós somos pecadores, a verdade é que o pecado ainda habita em nós e nós temos desejos dos quais nós nos envergonhamos. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, graça para vivermos de acordo com o princípio da nova vida que nós temos em Cristo. Que as nossas palavras, os nossos gestos, o nosso coração se pareça a cada dia com o Senhor Jesus Cristo. E que no nosso relacionamento com os nossos irmãos, no relacionamento em nossa igreja, com o nosso próximo, nós venhamos demonstrar de forma muito clara e prática os frutos da nova vida que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Lembramos, ó Deus, novamente de irmãos nossos que não podem estar aqui conosco nessa noite por conta de enfermidades e de limitações físicas. Oramos ao Senhor, Pai, colocando a vida do Teu servo, o presbítero Val, o presbítero Ezequiel, ó Deus, que continuam, ó Deus, se recuperando, ó Pai, em seus tratamentos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, ó Deus, que o Senhor conceda aos Teus servos ânimo e saúde pela graça do Senhor Jesus. Oramos, Senhor Deus, por irmãos nossos, ó Deus, que enfrentam limitações físicas, ó Pai, limitações de idade e que por isso não podem estar conosco. São muitos, ó Pai, o Senhor conhece cada um deles. Nós colocamos diante de Ti, te pedindo que a cada dia o Senhor renove a alegria, a esperança, ó Deus, deles, que em nome do Senhor Jesus Cristo eles possam ser firmados no Teu Evangelho, ó Deus, e que a Tua igreja, ó Deus, seja pronta para visitá-los, para orar por eles e para cuidar deles. Nós oramos pelo Senhor e te pedimos que, nesse momento, pela Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, nossa Bíblia, as nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos abrir no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do final do capítulo 5, a partir dos versículos 25
e 26 e iremos até o versículo 5 do capítulo 6. Gálatas capítulo 5, a leitura a partir do versículo 25 do capítulo 5 até o versículo 5 do capítulo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Ela nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua graça e a sua bênção. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra e agora clamamos ao Senhor, ajuda-nos. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós já temos caminhado pela carta de Paulo aos Gálatas e nós temos visto que muito daquilo que Paulo enfatiza nos últimos momentos da sua carta, especialmente a partir do capítulo 5, está ligado à prática do princípio da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Nos primeiros capítulos da sua carta, Paulo enfatizou diversas vezes que nós temos uma nova vida, nós temos justificação dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, salvação somente por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo deixa claro que nós não fomos salvos pela nossa prática, pela nossa obediência, pelas obras da lei, mas simplesmente e somente pela graça, unicamente por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não está feliz ou não está contente, satisfeito em nos mostrar que nós recebemos a salvação pela graça por meio da fé. Paulo precisa nos ensinar um segundo fato muito importante. A nossa vida, a nossa santificação, o nosso crescimento em fé também se dá pela graça por meio da fé. Ou seja, Paulo não está feliz em dizer que o nosso início na caminhada cristã foi pela graça e através da fé. Paulo continua insistindo ao nos dizer que toda a nossa caminhada cristã, não só no início, mas no início, no meio e no fim, está firmada na graça de Deus, isso por meio da fé. Paulo então está nos mostrando uma alternativa de vida que é oposta à vida proposta pelos falsos mestres que estavam ali na região das igrejas da Galácia. Nós lembramos dominicalmente, praticamente, que os falsos mestres ali ensinavam ou colocavam como uma proposta, uma opção de vida, uma vida legalista, que estava alicerçada na obediência aos mandamentos. Então eles diziam, se nós queremos ser santos, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos viver da forma como Deus quer, nós precisamos obedecer à lei de Moisés. Nós precisamos fazer isso, aquilo outro, precisamos da circuncisão, precisamos obedecer essa norma, essa norma e essa norma. Paulo está dizendo, não. Se nós queremos viver uma vida que de fato agrada a Deus, se nós queremos de fato viver uma vida diante de Deus em santificação, em novidade de vida, nós não podemos viver pela lei. Nós precisamos viver uma vida dirigida e governada pelo Espírito Santo e pelo Evangelho. Nós vimos nas últimas semanas que nessa nova vida proposta por Cristo, nós devemos andar no Espírito e rejeitar as obras da carne. Nós vimos que as obras da carne se manifestam especialmente no nosso relacionamento com o próximo. Divisões, facções, mentiras e assim
por diante. Nós aprendemos então que se as obras da carne se manifestam de forma muito clara e especial no nosso relacionamento com os nossos irmãos da igreja, Paulo vai nos ensinar que as características, qualidades, frutos da nova vida com Cristo também se manifestam no mesmo palco, na igreja, na vida com os nossos irmãos. Paulo nos ensina que nós somos chamados então a viver uma nova vida, uma vida pelo Espírito. O resumo disso nós encontramos no versículo 25. O versículo 25 de Gálatas 5 nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse versículo resume tão bem as palavras de Paulo nos versículos anteriores que muitos até compreendem que ele é a conclusão da sessão que nós vimos na semana passada, que segue até o versículo 24. Mas o que nós vemos é que o versículo 25 ele é uma conclusão e uma transição. Ele tanto encerra o pensamento de Paulo nos versículos anteriores, do capítulo 5, como ele também serve como um novo início para que Paulo continue desenvolvendo as características, princípios e fruto da nova vida com o Senhor. No versículo 25, então, Paulo avança mais um pouco. No versículo 16 do capítulo 5, nós ouvimos: andai no Espírito. No versículo 18, nós ouvimos que nós somos guiados pelo Espírito. Agora, no versículo 25, Paulo nos diz que nós devemos nos alinhar ao Espírito. Nós devemos tomar o mesmo trajeto de vida proposto pelo Espírito. Por isso, irmãos, nessa noite nós aprenderemos, de forma simples, que a nossa nova vida deve ser guiada pelo Espírito. Simples. A nossa nova vida deve ser guiada pelo Espírito. E nós veremos isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que nós somos chamados ao exame próprio e não ao orgulho, à presunção. Nós somos chamados ao exame próprio e não ao orgulho e à presunção. Essa é uma característica fundamental da nova vida que nós temos em Cristo e no Espírito. Como a gente acabou de notar, o versículo 25 ele tem esse papel, de transição. Ele encerra o pensamento de Paulo nos versículos anteriores do capítulo 5, mas ele também dá continuidade àquilo que Paulo quer falar. E essa continuidade é vista claramente no versículo 26. Veja, versículos 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Observe, irmãos, que mais uma vez Paulo nos lembra que a nova vida que nós temos em Cristo é de fato uma vida vivida no Espírito. Nós vimos na última semana que essa nova vida no Espírito vem desde o profeta Isaías. O profeta Isaías prometeu, por meio da revelação de Deus, que um dia Deus derramaria sobre o seu povo o Espírito Santo. E que quando Deus derramasse o Espírito Santo sobre o seu povo, então o seu povo seria restaurado. O seu povo, que parecia um deserto, uma terra sem fruto nenhum, seria transformado a tal ponto de parecer com um jardim, com um pomar cheio de frutos. Paulo está falando dessa nova vida. Paulo está falando para aqueles que receberam essa promessa. Paulo está falando para aqueles que receberam a promessa de que seriam transformados, restaurados pelo derramamento do Espírito Santo sobre eles. E Paulo então está nos dizendo, se nós recebemos essa promessa, se nós recebemos o dom do Espírito Santo, se nós somos regenerados por Ele, se nós somos transformados por Ele, se nós recebemos a nova vida nele, então nós devemos andar de acordo com Ele, com o Espírito. É interessante que esse verbo, andar, pode ser melhor compreendido como andar de acordo, ou andar na mesma linha, andar na mesma trajetória. Essa é a ideia aqui. Quando Paulo diz que nós devemos andar no Espírito, Paulo está dizendo que nós devemos andar de acordo com o Espírito, nos mesmos passos do Espírito, na mesma linha do Espírito Santo, ou seja, na vida que é proposta por Deus através do Espírito de Deus. E veja que Paulo, irmãos, organiza a sua exortação em termos de uma hipótese e uma consequência. Paulo diz, se vivemos no Espírito, então andemos também de acordo com o Espírito. Essa hipótese, irmãos, não é feita por acaso.
ela é feita com o propósito de nos levar a refletir se de fato nós andamos de acordo com o Espírito. Paulo poderia muito bem dizer, olha, nós vivemos no Espírito, então devemos andar também no Espírito. Mas Paulo coloca um se, para que esse se seja um motivo de investigação no nosso coração. Paulo está nos dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Em outras palavras, Paulo quer trazer a nossa reflexão se de fato nós estamos no Espírito, se de fato nós vivemos no Espírito. Será que nós estamos vivendo de acordo com o princípio de vida que nós temos por meio do Espírito de Deus? Será que as nossas ações, as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos pensamentos, as nossas motivações refletem a nova vida que nós temos com Cristo? Paulo nos diz em outra carta que nós morremos para os nossos pecados, nós nos revestimos de um novo homem e agora nós devemos andar de acordo com esse novo revestimento, o revestimento do novo homem. A pergunta que nós precisamos fazer é, será que nós vivemos dessa forma? Será que os nossos relacionamentos demonstram a nova vida que nós temos com o Senhor Jesus Cristo? Ou será que as nossas palavras, pensamentos, relacionamentos demonstram que nós ainda estamos presos ao passado? Que nós ainda não fomos transformados? Que nós ainda não conhecemos o Espírito de Deus? E nós parecemos muito mais com o homem sem Deus do que com o homem transformado por Deus. O apóstolo então nos ensina, se vivemos no Espírito, nós devemos de fato investigar se vivemos. Andemos também de acordo com o Espírito. Versículo 26, então, continua a sua exortação de forma natural. E aqui, Paulo vai trabalhar de uma maneira didática. Ele vai começar do princípio geral para aplicações particulares, específicas. Paulo está nos dizendo que nós devemos andar no Espírito e agora ele vai nos dizer como nós devemos andar no Espírito. Ou, em primeiro lugar, ele vai dizer como nós não devemos andar no Espírito. E Paulo vai nos dizer que se nós vivemos no Espírito, nós não devemos ceder a uma tentação. A tentação da vanglória, a tentação da presunção. É interessante que essa palavra vanglória, né, ela expressa muito bem a palavra que é utilizada por Paulo aqui. Essa é a ideia mesmo, uma glória que é vã, que é fumaça, que é vapor, que se vai, que não tem raiz, que não tem profundidade. Paulo está tratando aqui da atitude de muitas pessoas de acreditar que são merecedoras, dignas de reconhecimento, de louvor e de aplausos, quando na verdade elas não são. Essa é a definição de vanglória, de presunção que Paulo nos oferece aqui. Paulo está tratando de pessoas que se acham dignas de aplausos, de reconhecimento, de louvor, quando na verdade essas pessoas não demonstram uma nova vida em Cristo Jesus. Eles acreditam que possuem um coração humilde, quando na verdade são orgulhosos e presunçosos, são arrogantes. E Paulo está nos dizendo que nós não devemos ceder a essa tentação. Nós não devemos ceder à tentação de considerar que nós somos melhores do que nós somos, de acreditar que nós somos merecedores de aplausos e de glórias que nós não somos. Quando nós olhamos para a estrutura desse versículo, é interessante, nós notamos que a exortação para não sermos presunçosos é comentada com uma explicação de como a vanglória pode ser vista em nossas vidas. Paulo diz, olha, nós não devemos ser presunçosos, nós não devemos nos encher de vanglória. E Paulo nos diz como? Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Veja as duas características que Paulo oferece para uma pessoa que é presunçosa, arrogante, orgulhosa. É uma pessoa que vive a provocar os outros, é uma pessoa que vive a ter inveja dos outros. É interessante que o primeiro verbo, provocar, mostra uma atitude natural, de fato, daqueles que são presunçosos, né? Quando nós pensamos mais a respeito de nós mesmos do que deveríamos, o próximo passo é considerar menos do nosso próximo do que nós deveríamos. Ou seja, uma pessoa que é presunçosa, que ela pensa mais de si do que deveria, o próximo passo que ela dá é diminuir o próximo no seu coração. Uma pessoa orgulhosa e arrogante, ela não se satisfaz simplesmente se considerando melhor do que os outros. Ela precisa também diminuir os outros, para que ela pareça ainda melhor.
E essa, irmãos, é uma tendência do nosso coração. A arrogância, a vanglória, a presunção é uma tentação do nosso coração. Não é à toa que quando nós vemos pessoas que recebem poder, dinheiro ou proeminência em algum momento da sua vida, muitas delas se perdem na arrogância, se tornam pessoas agressivas. E é interessante que Paulo nos mostra que essa provocação é em termos agressivos. Uma pessoa orgulhosa, arrogante, presunçosa, ela se torna agressiva também, porque ela considera os outros menores do que ela. E uma vez que alguém é menor, inferior a você mesmo, você não sente problema algum em machucá-lo, em feri-lo, em agredi-lo. Interessante, não é? Sempre que nós vemos na história da humanidade grandes momentos de agressão, de violência contra um povo, normalmente essa violência era justificada pela diminuição desse outro povo. Arrogância, presunção. E Paulo nos diz que esse é um modo de vida característico não da nova vida que nós temos em Cristo, mas do pecado, da vida que nós tínhamos na iniquidade. E Paulo então está nos dizendo, irmãos, nós não devemos viver provocando uns aos outros. Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, irmãos. Mas muitas vezes a razão de tantas brigas na igreja, a razão de tantas provocações na igreja, de tantas divisões na igreja, não é outro senão a vanglória e o orgulho. Quando alguém se acha melhor do que o outro, quando alguém se acha superior ao outro, e então ele passa a querer diminuí-lo. E a arrogância faz com que ele se torne até violento, agressivo. Por isso que Paulo então está tratando desse pecado. Lembra, as igrejas ali na região da Galácia tinham como característica as divisões, as facções, bem provavelmente. E Paulo então está tratando desse pecado. Além disso, Paulo cita a inveja. É interessante porque a presunção também nos leva à tentação da inveja. Por quê? Porque quando nós somos presunçosos, nós nos consideramos melhores do que os outros, nós achamos que temos direito de ter o que as pessoas têm. Quando nós achamos que nós somos melhores do que as pessoas, nós começamos a pensar o seguinte: olha, se fulano tem aquele carro, por que eu não posso ter? Se ele ocupa tal cargo na igreja, por que eu não posso ocupar? Se ele dirige tal trabalho, por que eu não posso dirigir também? Se ele tem tal família, por que eu não posso ter também? A inveja, irmãos, muitas vezes nasce de um coração presunçoso, de um coração que se acha melhor e mais digno do que outras pessoas. E por isso, essa pessoa passa a invejar, a ter inveja dos outros. Impressionante, né, irmãos, por como o apóstolo Paulo consegue fazer um diagnóstico preciso dos corações humanos dessa maneira, né? Veja que esses pecados são um alerta para a nossa alma, porque eles são traços da nossa antiga vida com o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, irmãos, nós vamos fazer um pouco diferente. Eu não vou dar continuidade nos versículos 1 e 2. Nós vamos pular para os versículos 3 a 5 e depois eu vou voltar para o versículo 1 e 2, porque eu creio que os versículos 3 a 5 complementam aquilo que Paulo está dizendo no final do capítulo 5. Então, versículos 25 e 26 do capítulo 5, versículos 3 a 5 do capítulo 6. Veja esses versículos agora. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Veja como esses versículos, irmãos, claramente se conectam. Nós vimos que imaginar mais sobre si mesmo do que é devido é um sinônimo de vanglória, de presunção. O versículo 3, então, do capítulo 6, também trata de alguém que imagina algo sobre si que não é verdade. O versículo 3 nos mostra alguém que imagina ser alguma coisa, quando na verdade não é. E o texto nos diz que essa pessoa se engana. E mais uma vez, para nos provocar, para nos levar à reflexão, o apóstolo Paulo coloca isso em termos de uma hipótese. O apóstolo Paulo diz: se alguém julga, se alguém considera ser alguma coisa, não sendo nada, essa é a suposição.
a consequência, a si mesmo se engana. Veja, irmãos, a presunção, além de nos levar à agressividade, à provocação, à inveja, também nos leva ao engano, à suposição de que nós somos melhores do que nós somos, a presunção de que nós somos de fato alguma coisa, nos leva então ao engano, nos leva então a nós nos enganarmos. Nós não devemos aqui, irmãos, imaginar que Paulo está dizendo que nós não temos valor algum, né? Quando a gente lê aqui, Paulo está nos dizendo, olha, quem imagina ser alguma coisa, nós não devemos pensar que Paulo está nos dizendo que nós não somos nada diante de Deus. Não, nós temos valor sim diante de Deus. Deus nos ama, Deus nos comprou com um precioso sangue. E o fato dele ter derramado o precioso sangue do seu Filho por nós, significa que para ele nós temos valor. Lógico, esse valor não vem de nós, é um valor que ele atribui a nós, mas de fato, para Deus nós somos pessoas que têm muito valor. Afinal de contas, ele não derramaria o sangue do seu Filho por algo que ele não valoriza. Mas o que nós temos aqui, irmãos, nos dizendo, o que Paulo está nos dizendo aqui é que quando nós somos presunçosos, nós retiramos o grande mérito do amor de Deus. Porque o grande mérito do amor de Deus, irmãos, está justamente em atribuir a nós um valor que naturalmente nós não temos. O mérito do amor de Deus por nós está justamente no fato dele atribuir para nós um valor que nós não temos porque nós somos pecadores. A verdade é que nós não temos valor algum porque nós pecamos contra Deus. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus todo-poderoso e nós somos pecadores que atentam continuamente contra Ele, que fazem mal contra Ele, que blasfemam o nome dEle, que agridem a santidade dEle. Mas mesmo assim, por graça, por amor e por bondade, Deus atribui valor a nós. Quando nós pensamos então que nós somos alguma coisa, nós estamos retirando de Deus o grande mérito do amor de Deus por nós. Agora quase que algumas pessoas iriam encontrar Deus agora, né? Mas segurem, né? Deixa para encontrar o amor de Deus daqui a pouco. Não agora aqui na igreja, né? Então, irmãos, voltando, né? Observe, irmãos, que quando nós nos vangloriamos de ser alguma coisa que na verdade nós não somos, quando nós nos vangloriamos de ser alguma coisa que nós não somos, nós estamos tirando o mérito do amor de Deus por nós e então nós nos enganamos. E aqui eu quero que você preste atenção naquilo que o Douglas Moore diz. Ele diz o seguinte: a preocupação de Paulo é a tendência dos crentes de assumirem o crédito pelas suas próprias realizações, sem reconhecerem a sua dependência absoluta da graça e do Espírito de Deus para fazer qualquer que seja útil diante de Deus. Em outras palavras, irmãos, quando nós imaginamos que nós somos alguma coisa, quando nós acreditamos que nós temos algum mérito diante de Deus, que nós somos agradáveis a Deus por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós construímos, nós tiramos justamente aquilo que faz o amor de Deus ser tão maravilhoso e glorioso. O amor de Deus é maravilhoso e glorioso porque Ele nos ama sem que nós tenhamos valor algum, sem que nós possamos fazer qualquer obra que seja agradável a Ele. Em contraste, irmãos, com essa visão presunçosa que retira muito da maravilha e da graça do amor de Deus, Paulo nos ensina a provar o nosso labor. E é interessante, né? Veja que o apóstolo Paulo está nos dando um remédio para a presunção, para o orgulho. E talvez o remédio não seja aquilo que nós normalmente imaginamos. Veja, a palavra labor aqui, certamente, irmãos, é uma referência a tudo aquilo que os crentes fazem, a tudo aquilo que os crentes produzem, as suas obras. E esse versículo, então, nos mostra que Paulo não ignora o valor das obras na vida do crente. Quando nós falamos constantemente, toda semana, que a salvação é pela graça, independentemente das obras, nós não estamos desvalorizando o papel das obras na vida de um cristão. O que nós estamos dizendo é que as obras não podem salvar ninguém. As obras não podem justificar as pessoas dos seus pecados. As obras não podem sustentar ninguém diante de Deus. Mas uma vez que nós somos salvos, nós lemos hoje, Deus nos chama para a prática das boas obras. E o que Paulo então está nos dizendo é que, ao invés de nós sermos presunçosos
e nos considerarmos melhores do que nós somos, há uma alternativa mais desafiadora. Pare para pensar nas suas obras. Pare para refletir naquilo que você faz, naquilo que você pensa, como você investe o seu tempo, como você se relaciona com as pessoas, o tempo que você dedica para a igreja, o tempo que você desenvolve de oração, de leitura da palavra. E então busque perceber se de fato você é alguma coisa. Se você é presunçoso a tal ponto de imaginar que é alguma coisa, reflita sobre as suas obras e mostre o seu valor através das suas obras. Se você se considera muito bom, eu quero ver se você é bom mesmo. Mostre a sua bondade pelas suas boas obras. Veja o que Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Segunda Coríntios 13, 5 nos diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, irmãos, o propósito do exame que Paulo propõe aqui parece ser o de nos levar a considerar como motivo, fundamento para nos gloriarmos somente as nossas próprias obras e não as dos outros. Em outras palavras, a causa do nosso orgulho, irmãos, não deveria estar na nossa comparação com as pessoas. O que Paulo está nos dizendo? Lembra que eu falei que o segundo passo de alguém que se acha melhor do que realmente é diminuir uma outra pessoa? Ela se acha melhor, então ela vai diminuir a outra pessoa. Paulo então nos ensina, prove cada um o seu valor através das suas obras. O que Paulo está nos dizendo aqui? Uma pessoa que é presunçosa, ela diminui uma outra pessoa através da comparação com essa pessoa. Alguém que se acha muito bom, alguém que se acha muito santo, muito virtuoso, alguém muito maduro na fé, como ele faz para medir a sua fé? Como ele faz para medir a sua maturidade, a sua santidade? Ele começa a se comparar com outros crentes, que são mais imaturos, ou até mesmo, pior, ele se compara com pessoas do mundo, com pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Evangelho, e então eles pensam, não, eu sou muito santo, eu sou muito maduro, eu sou muito bom. Paulo está dizendo, você acha que é alguma coisa? Faça o seguinte, prove o seu valor através das suas obras, pare de se comparar com os outros e olhe para você. Pare de se comparar com o valor dos outros e olhe para você. Examine a si próprio e veja as suas próprias obras, para que se no final do seu exame você fosse gloriar, você encontre glória em você e não em diminuir os outros. A verdade, irmãos, é que quando nós nos examinamos à luz da palavra de Deus, à luz de quem nós somos, as nossas expectativas de louvor e de glória mudam radicalmente. Quando nós nos gloriamos a partir da comparação com outra pessoa, então nós nos envaidecemos. Mas quando nós nos comparamos à luz de quem nós somos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, aí o critério muda e o orgulho já não tem mais lugar. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós nos parecemos muito com aquele publicano, com aquele fariseu que olhava para o publicano e dizia, olha, graças a Deus que eu não sou igual a esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando nós de fato paramos para examinar o nosso próprio coração, à luz da palavra de Deus, então já não há lugar mais para vanglória e para presunção. Douglas Moo, novamente ele vai dizer, sempre podemos encontrar pessoas que são piores do que nós, em questões de fé e do Espírito Santo. É fácil encontrar isso. Mas quando nós olhamos para nós mesmos com honestidade e à luz da palavra de Deus, das expectativas que Deus tem a respeito de nós, o resultado muitas vezes será bem diferente. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós podemos nos orgulhar, mas quando nós seguimos o conselho de Paulo e passamos a provar o nosso próprio valor a partir do que nós somos e fazemos, o resultado será muito diferente de orgulho e de soberba.
É nesse sentido que Paulo vai nos dizer então no versículo 5, cada um levará o seu próprio fardo. É interessante, né? Porque no versículo 2 Paulo nos diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E a gente diz, mas por que Paulo está dizendo aqui, né? A gente deve levar as cargas uns dos outros ou cada um leva o seu fardo? A questão é que nesses dois versículos Paulo está dizendo coisas diferentes. No versículo 5, Paulo está continuando o seu argumento a respeito da presunção do orgulho. Paulo está dizendo, olha, aquele que se acha melhor do que os outros, mostre o seu valor, olhando para o seu próprio coração, para as suas próprias obras. E então no versículo 5 ele diz, porque cada um de nós será julgado pelo seu próprio fardo. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que Deus não irá nos julgar de acordo com o fardo que ele concedeu a outros, mas sim com o fardo que nós temos. Deus não irá nos julgar de acordo com as atitudes, obras dos outros. Deus irá nos julgar de acordo com aquilo que ele nos deu, de acordo com os dons, talentos, habilidades, capacidades, experiências, amigos, igreja, de acordo com aquilo que ele nos concedeu. Então Paulo está nos dizendo claramente que no juízo final, e eu creio que esse versículo está falando do último dia, quando Deus vai julgar todas as coisas, Paulo está dizendo que nesse dia o Senhor irá julgar cada um de acordo com o fardo que ele deu, de acordo com aquilo que ele mesmo concedeu. É verdade que nós devemos lembrar que o apóstolo já nos ensinou que nós somos justificados pela fé, pela graça, mas essa verdade não anula o fato de que Deus irá avaliar as nossas obras. Nós somos chamados para viver em boas obras, a partir da salvação que nós temos em Cristo. E as nossas obras serão examinadas por Deus. Não ache que porque você foi salvo pela graça, por meio da fé, Deus não vai olhar para as suas obras, para a sua conduta. Pelo contrário, Deus irá sim analisar as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Por isso Paulo está nos dizendo, o seu valor não deve estar na comparação que você faz com outras pessoas. O seu valor deve estar no exame que você faz de si mesmo, a partir da luz da palavra de Deus e dos critérios da palavra de Deus. E quando nós nos examinarmos à luz da palavra de Deus, certamente o resultado não será orgulho e não será presunção. Nós somos chamados, irmãos, a um exame próprio e não ao orgulho e à presunção. Quando nós somos orgulhosos, nós diminuímos os outros e nos comparamos com eles. Mas quando nós nos examinamos, então nós temos alguma esperança de termos um coração humilde e dedicado ao Senhor. Veja que nos versículos 1 e 2, então, voltando para os versículos 1 e 2 do capítulo 6, nós vamos aprender a segunda verdade que Paulo nos ensina nessa noite, que nós somos chamados à restauração e ao serviço. Aprendemos primeiro que nós somos chamados ao autoexame e não à soberba ou à arrogância, e nós vamos ver agora que nós somos chamados para de fato exercermos uma nova vida que é vivida a partir da compreensão de que nós somos seres espirituais e vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ler primeiro o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurem-o com espírito de brandura, de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Veja, irmãos, como é interessante aquilo que Paulo está nos dizendo. Paulo, nesses versículos 1 e 2, ele vai nos lembrar como o amor ao próximo continua sendo o fundamento da nova vida que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E Paulo nos diz agora, e aqui veja, ele está se opondo, Paulo está se opondo à visão egoísta que muitos crentes possuíam naqueles dias. Paulo está mostrando como uma vida vivida no Espírito não é vivida em egoísmo, em arrogância e em orgulho, mas é vivida a partir do amor ao próximo, um amor que é capaz de restaurar, um amor que é capaz de promover restauração. Veja que Paulo nos dá uma situação onde alguém é pego, surpreendido, flagrado em alguma falta, em algum pecado. A imagem, então, é de alguém que foi surpreendido cometendo algum pecado. Nós não sabemos que tipo de pecado aqui Paulo está mencionando, mas o que nós sabemos é que essa pessoa cometeu um pecado.
E Paulo está nos dizendo então que se alguém é surpreendido, se alguém foi flagrado cometendo alguma falta, qual deve ser a nossa atitude? O que nós devemos fazer? Lembra, Paulo falou de uma pessoa que é orgulhosa, de uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é presunçosa. Pela descrição que Paulo deu, nós imaginamos que essa pessoa logo desprezaria o seu irmão que caiu em pecado. Mas Paulo nos diz que nós que somos espirituais devemos corrigi-lo, ou mais precisamente, restaurá-lo. A primeira coisa que nós precisamos compreender, irmãos, é que quando Paulo diz, vós que sois espirituais, Paulo não está falando de um grupo específico dentro da igreja. Paulo não está falando que existem crentes espirituais e crentes que não são espirituais. Crentes que devem receber o irmão com brandura e irmãos que não devem receber o pecador com brandura. Não. Paulo está falando para toda a igreja. Quando Paulo diz, vós que sois espirituais, ele está dizendo, vós, todos os crentes, vocês todos, toda a igreja que são espirituais. E por que Paulo está dizendo que nós somos espirituais? Porque Paulo tem insistido durante todos esses últimos versículos que nós somos transformados pelo Espírito, que nós recebemos o dom do Espírito e que agora nós vivemos uma nova vida no Espírito. Em outra palavra, o que Paulo está dizendo? Vocês que estão no Espírito, vocês que são espirituais, como vocês devem receber o irmão que cometeu um pecado? A palavra que Paulo utiliza então para nos dizer como nós devemos agir quando recebemos um irmão que cometeu um pecado é a palavra que aqui é traduzida por corrigir, mas que é melhor traduzida talvez por restaurar. É interessante que essa palavra que aqui é traduzida por corrigir e eu proponho restaurar é a mesma palavra que é utilizada lá em Marcos quando o texto nos diz que os discípulos estavam consertando redes. E parece ser uma imagem parecida com a que nós temos aqui, né? Alguém que está consertando, alguém que está restaurando algo que foi quebrado, algo que foi perdido, né? Como nós vemos na arquitetura ou em obras de arte, o serviço de restauração, quando profissionais restauram pinturas antigas, restauram construções antigas, dando a ela o aspecto que elas possuíram algum dia. Paulo então parece trazer essa imagem, a imagem de restauração. Paulo está nos dizendo que todos nós que vivemos uma nova vida em Cristo, debaixo do Espírito Santo, devemos lutar pela restauração dos nossos irmãos que cometeram pecados. Aqui, irmãos, está claro pelo contexto que o pecado que foi cometido por essa pessoa, nessa hipótese, foi um pecado público. Nós não sabemos que pecado seria esse, Paulo não menciona isso na sua ilustração, mas Paulo claramente menciona que esse pecado se tornou conhecido. Afinal de contas, ele está dizendo, se vocês souberem de alguém que foi surpreendido ou flagrado em pecado. Ou seja, nós temos aqui um pecado público. E aqui duas coisas nós aprendemos. Primeiro, a importância da disciplina na igreja. Infelizmente, irmãos, existem muitas igrejas que negligenciam a disciplina, onde os crentes vivem da forma que querem, fazem o que querem, e a igreja não toma nenhuma iniciativa para que isso seja mudado, para que isso seja transformado. Mas também esse texto nos ensina não só a importância da disciplina, mas como a disciplina deve ser realizada. A disciplina deve ser realizada, o texto nos diz, com espírito de mansidão. É lógico, irmãos, que Paulo está aqui falando de um pecador arrependido. Paulo não está falando de um pecador que cometeu um pecado, se afastou da igreja e não quis mais saber do evangelho. É impossível restaurar uma pessoa assim. Paulo está falando de uma pessoa que cometeu um pecado e que naturalmente se arrepende do pecado e está buscando restauração. Então Paulo está dizendo, recebam esse e restaurem esse com o espírito de mansidão. E aqui a palavra que é traduzida por brandura é a palavra mansidão, a mesma que acontece no fruto do Espírito. Quando diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Nós vimos, irmãos,
última semana, quando nós tratamos a respeito do fruto do Espírito, nós vimos que a mansidão é o oposto, não só da ira, mas é o oposto do orgulho também. Porque lembra o que Paulo está falando? A presunção, ela nos leva a nos tornar orgulhosos, até provocativos, agressivos. A humildade gera o contrário disso, a mansidão. Uma pessoa mansa, necessariamente, ela é humilde. Veja, eu não estou falando de uma pessoa medrosa. Pessoa medrosa é medrosa, não tem muita conversa, né? Eu não estou falando de medo, estou falando de mansidão. Uma pessoa mansa é uma pessoa humilde. Uma pessoa mansa, ao contrário de uma pessoa que é provocativa, que gosta de rixa, de briga, ela compreende que ela não é melhor do que ninguém. Ela tem um coração humilde e o fato dela compreender que ela não é melhor do que ninguém leva ela a tratar o irmão que cometeu o pecado de forma amorosa. Quando nós vemos irmãos que, ao receberem a notícia de que colegas, irmãos seus de igreja cometeram pecado, e ao receberem essa notícia, eles debocham, eles riem, eles dizem bem feito, certamente nós não temos nessa pessoa o Espírito de Deus ou o princípio da novidade de vida. Alguém que recebeu a nova vida em Cristo, alguém que vive em novidade de vida, ele chora e lamenta pelos pecados dos seus irmãos. E ele está disposto a ajudar na restauração do seu irmão com mansidão, com humildade. Logo em seguida, Paulo diz: guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo pode estar se referindo à tentação de cair no mesmo pecado que o irmão cometeu. Paulo pode estar falando de cair no pecado da raiva, porque o irmão caiu em pecado. Mas eu creio que Paulo está aqui falando da tentação do orgulho, da presunção. Quando um irmão nosso cai em pecado, é muito fácil nós sermos orgulhosos e apontarmos o dedo e nos acharmos melhores do que ele. Nós olhamos para alguém, para alguma pessoa, e nós nos consideramos rapidamente melhores do que essa pessoa. Interessante, irmãos, porque eu sempre, desde criança, fui criado na igreja, não é? Mas quando eu fui para o seminário, talvez tenha sido o momento da vida onde eu mais me deparei com pecados ao meu redor, pecados de outras pessoas. E parece que Deus de fato trata o nosso coração dessa maneira, né? Colegas pastores caindo em pecado, colegas seminaristas que dividiam quarto, que dividiam refeitório, que dividiam as turmas, caindo em pecados graves. E tudo isso é para testar o nosso coração, para provar o nosso coração. E se isso produz em nós orgulho, nós não estamos entendendo o que Deus quer nos ensinar. Quando alguém que está ao nosso lado, quando algum irmão nosso cai em algum pecado grave, isso deve produzir em nós humildade, mansidão, e deve produzir em nós a vigilância para que nós não caiamos no erro do orgulho de pensar que ele caiu. Ele e não nós. Paulo diz: cuidado para que não seja você também tentado, e assim venha a cair. Paulo nos ensina, no versículo 2, nós devemos levar as cargas uns dos outros, porque assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Certamente, irmãos, quando Paulo fala sobre levar as cargas uns dos outros, Paulo, eu creio que ele tem em mente outras coisas. Mas eu creio que especialmente, principalmente, Paulo tem em mente aquilo que ele acabou de falar no versículo 1. Paulo falou sobre restaurar o irmão que cometeu pecado. E logo em seguida ele diz: levai as cargas uns dos outros. Ou seja, parece que Paulo está nos dizendo que nós, aqueles que receberam nova vida em Cristo e no Espírito, têm a função de ajudar os nossos irmãos a carregarem o fardo da luta contra o pecado. Nós temos a obrigação, como irmãos, como servos uns dos outros,
de ajudar os nossos irmãos na luta contra os seus pecados. Precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos aconselhar uns aos outros. Nós precisamos chorar uns pelos outros. Nos alegrar uns pelos outros. Quando algum irmão da nossa igreja cai em pecado, toda a igreja deveria lamentar. Quando irmãos nossos avançam na fé, toda a igreja deveria se alegrar. Porque assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Há muito debate sobre o que significa a lei de Cristo. Não vou entrar nesses debates, mas eu creio que a referência de Paulo aqui está muito ligada àquilo que ele falou anteriormente sobre o amor ao próximo como cumprimento da lei. Paulo diz, olha, aquele que ama o seu próximo cumpre a lei de Deus. Da mesma forma, Paulo diz que aquele que leva as cargas uns dos outros cumpre a lei de Cristo. Eu não acho que a lei de Cristo aqui seja algo diferente da lei de Deus. O que eu creio que Paulo está nos dizendo aqui é que ao levarmos as cargas uns dos outros, ao servirmos uns aos outros, ao amarmos uns aos outros, nós estamos cumprindo a lei de Deus, que também é a lei de Cristo. Nós estamos cumprindo a lei diante daquele que é o servo, o cumpridor da lei por excelência. Porque nós olhamos para levar as cargas uns dos outros e nós rapidamente nos lembramos que Jesus Cristo diz em Marcos, eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate por muitos. Nós lembramos também que 1 Pedro, o apóstolo nos diz que Jesus Cristo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. O Senhor Jesus Cristo sabe o que é levar a carga dos outros. O Senhor Jesus Cristo sabe o que é carregar os pecados dos outros sobre os seus ombros. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu pelas nossas iniquidades. Jesus Cristo carregou sobre si, sozinho, o peso dos nossos pecados. É por isso então que Paulo nos ensina que quando nós carregamos o peso do pecado dos nossos irmãos, ajudando eles na luta contra os seus pecados e as suas fraquezas, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. O Senhor Jesus, que carregou sobre si os nossos pecados, se alegra quando nós auxiliamos os nossos irmãos no carregar dos seus fardos e dos seus pecados. Irmãos, igrejas individualistas não são igrejas bíblicas. Igrejas onde os irmãos não conhecem os traumas uns dos outros, as fraquezas uns dos outros, as lutas uns dos outros, as alegrias uns dos outros, as vitórias uns dos outros. Não é uma igreja forte. Não é uma igreja firmada na palavra de Deus como deveria ser. Uma igreja firmada na palavra é uma igreja onde nós temos irmãos que nós podemos contar para orarem por nós, para nos auxiliar em nossas lutas e nossas batalhas. Se você está numa igreja onde você não tem quem possa orar por você, quem você possa buscar conselho sobre a sua luta contra o pecado, sobre as suas motivações, sobre os seus desejos, a sua igreja não é uma igreja saudável. E se você não busca pessoas para lutar contra os seus pecados, para orar por elas e para que elas orem por você, você está correndo um grande risco de viver uma vida cristã que também não é saudável. Nós não podemos viver uma vida cristã sozinhos, isolados. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos carregar os fardos, as cargas uns dos outros. Não viva uma vida cristã doente. Não promova uma igreja doente. Aprenda que uma igreja saudável e uma vida cristã saudável é uma igreja e uma vida onde nós suportamos, ajudamos, auxiliamos uns aos outros e assim construímos uma unidade mais forte, firmada em Cristo, firmada na nova vida no Espírito Santo. A vida, irmãos, que nós devemos viver é uma vida guiada pelo Espírito. Nessa vida, então, nós somos chamados a examinar a nós mesmos e não ao orgulho, à presunção. Nós somos chamados à restauração e ao serviço. Nós somos chamados, assim como Cristo carregou os nossos pecados, carregar os fardos uns dos outros. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir que Deus nos faça essa igreja, nos faça esses irmãos,
nos faça imitadores daquele que carregou sobre si os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra nos ensina a respeito da tua gloriosa salvação. Salvação pela graça, por meio da fé. Mas ela não para aí. A tua palavra também nos ensina a respeito de uma vida que também é vivida por meio da fé, na graça, dirigida pelo Espírito Santo. E o Senhor nos ensina que essa vida não é uma vida presunçosa, orgulhosa, arrogante. É uma vida de mansidão, de humildade, de serviço, de apoio um ao outro, de serviço um ao outro. Nos ensina, Pai, essa vida. Nos faz olhar para Cristo, para encontrar salvação naquele que carregou os nossos pecados. Nos faz também olhar para Cristo, para encontrar nele o exemplo e a força necessária para carregarmos os fardos uns dos outros, auxiliarmos uns aos outros, para que ao ajudarmos uns aos outros, nós tenhamos coração humilde diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Vamos cantar o Salmo de número 70. Salmo número 70. Traza-te, ó Deus, Vamos orar, irmãos, nesse momento, encerrando o culto desta noite. Logo em seguida, nós vamos receber a bênção do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus, Deus bendito e santo, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia do Senhor, agradecemos em especial pelos cultos realizados nesse dia, pelo culto agora da noite, ó Pai, onde nós tivemos o privilégio de ouvir a Tua voz sendo pregada no nosso coração, onde nós podemos também cantar ao Senhor, orar ao Senhor, nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, adorar em conjunto com eles. Nós te pedimos, ó Deus, que os frutos desse dia, Senhor Deus, possam ser alimento para a nossa alma durante a semana que virá com suas lutas. Que o Senhor nos fortaleça a fé. Que o Senhor nos ajude a viver uma nova vida em Cristo, uma vida dirigida e guiada pelo Espírito do Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e toda da aliança, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos, irmãos, podem se assentar? Vamos dar só um aviso rapidamente, né? Nós continuamos com as nossas programações rotineiras, não é? Com a graça do Senhor Jesus, na quarta-feira nós temos a nossa reunião de estudo da Palavra de Deus, onde nós continuamos estudando a oração, né? A oração do Pai Nosso. E também nós, nessa oportunidade, trazemos a Deus os nossos pedidos, as nossas gratidões, para orarmos em conjunto na quarta-feira às 7h30, tá certo? Na quinta-feira nós temos o trabalho na Vila João 23, às 19h30, né? Focado ali na evangelização de adultos ali. E no sábado nós vamos ter a escola bíblica lá na Vila João 23, às 16 horas, e o discipulado aqui na igreja também às 16 horas. E nesse sábado nós teremos a reunião com os jovens às 18 horas, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? No domingo as programações continuam normais, com a graça do Senhor. Lembrando sempre da nossa campanha pela climatização. Os irmãos continuem orando, continuem contribuindo. Nós precisamos do auxílio dos irmãos em oração em primeiro lugar, e também com ofertas para que a gente consiga climatizar a nossa igreja e oferecer também mais conforto para os irmãos, especialmente no verão. Nós louvamos a Deus pela vida daqueles que nos visitam e pedimos que Deus possa abençoá-los cada vez mais e que vocês possam também nos visitar mais vezes com a graça do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos e leve-os na paz, na graça do Senhor Jesus.